Bom dia, senhoras e senhores inscritos nesse canal. Hoje é quarta-feira, 21 de julho de 2021 e eu tenho aqui uma informação importante, principalmente para os motoristas Uber. O bicho está pegando nos Estados Unidos, manifestação pipocando, e lá na Califórnia uma carreata que vai sair da porta da Uber até a porta da Lyft. Se eu pedir ao pessoal para mandar imagens aqui, se eu conseguir filmagens, eu postarei aqui hoje ainda, ou se não amanhã. Eu trago a matéria aqui do Motley Fool, que está sendo replicada na página do Yahoo Finance, com esse título aqui: Por que estou evitando as ações da Uber e Lyft, como evito a pandemia em julho, se referindo ao verão aqui, onde supostamente o Covid aí se alastra com mais facilidade. Veja bem que essa matéria aqui é de eu não sei se é chinês, eu não sei aqui a origem do cidadão, que se chama Yuan San, mas é de origem oriental. Não sei se é um globalista a serviço aí do Partido Comunista Chinês na luta contra os Estados Unidos, contra os conservadores. De qualquer maneira, aí ele estaria supostamente fazendo propaganda contra as ações da Uber para que os clientes não comprassem ou para que não comprem os papéis da Uber. O fato é que ele fala aqui verdades absolutas, e aí o Motley Fool soltou uma nota com relação à idoneidade do autor da matéria. Esse artigo representa a opinião do redator, que pode discordar da posição de recomendação oficial entre aspas, de um serviço de consultoria premium da Motley Fool. Somos heterogêneos. A Yuan San, que é a empresa desse autor aqui, não possui posição em nenhuma das ações mencionadas Uber e Lyft. O Motley Fool recomenda a Uber Tecnologia, contradizendo o autor. O Motley Fool tem uma política de divulgação, ou seja, divulgamos opiniões de vários analistas e você decide o que fazer. Basicamente é isso que o Motley Fool está falando aqui. Mas vamos lá, as empresas que compartilham carona estão enfrentando grandes riscos à frente, e ele foi bem honesto aqui na análise dele e coincide com o que eu venho falando aqui há anos. Veja bem, a era de ouro dos investimentos em ações está chegando ao fim rapidamente. Vejamos por que os investidores devem se manter longe delas, ações da Uber e da Lyft, a todo custo. É interessante demais essa matéria e serve aqui para os motoristas de aplicativo. A tecnologia por trás da Uber e da Lyft é ótima, mas seus modelos de negócios têm graves problemas de viabilidade, e já falei isso aqui várias vezes. A Uber e a Lyft atualmente não são lucrativas. Já repeti isso aqui também N vezes. A situação delas não vai melhorar durante a pandemia. Em primeiro lugar, devido à escassez global de semicondutores, que a mídia brasileira já está anunciando isso aqui, e os carros não conseguem as fábricas não conseguem concluir os carros novos. Não há carros suficientes disponíveis para compra para serem convertidos em veículos compartilhados. Em segundo lugar, os motoristas da Uber e da Lyft ganham muito mal, e há muito pouco incentivo para a maioria dos motoristas voltarem ao trabalho. Por último, e ironicamente, a Uber e a Lyft perderam um pouco de seu apelo competitivo após se tornarem empresas públicas. Diante da escassez de motoristas e de veículos, a Uber e a Lyft aumentaram os preços de suas viagens e dá-lhe tarifa dinâmica mundo afora, e os clientes estão irritados. Com relação ao dumping, veja bem o que ele fala. Antes de se tornarem públicas, ou antes de lançarem os papéis na bolsa, as empresas podiam precificar suas tarifas com prejuízo para aumentar o número de clientes, e isso aqui foi a ação que a Uber fez. Esse não é mais o caso, e os preços estão subindo em direção ao verdadeiro custo econômico unitário de cada viagem. Então, essa tarifa dinâmica reflete o preço ideal
né? É um preço caro, mas é o preço que deveria ser praticado. Só que aí ele fica mais caro que o táxi e favorece o táxi. A Uber sabe que não pode fazer isso. Ou seja, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Com relação aos motoristas, ele fala que apesar de essenciais para a função da Uber e da Lyft, e sendo que nas ações judiciais, né, esses advogados da Uber a Uber alega que os motoristas não são essenciais na atividade dela, o que é uma mentira. Seus motoristas não são classificados como empregados, mas sim autônomos. Por outro lado, no entanto, essa classificação ele fala legal porque foi aprovado o AB5. Mas o AB5 foi uma fraude. Então, para mim, aqui é uma classificação ilegal, né? Irregular de falar que ele é autônomo. Significa que os motoristas não recebem nenhuma compensação por despesas relacionadas ao trabalho, né? O que não é correto fazer isso. Não ter que pagar nenhum benefício economiza muito dinheiro para a Uber e para a Lyft, mas não é sustentável, pois constantemente coloca os dois em holofote negativo. Holofote negativo é a própria manifestação de hoje nos Estados Unidos, né, que dá uma perda de imagem para essas empresas. Aí motoristas sempre protestando, vem a mídia e aquela confusão toda e arranha a imagem das empresas, o que não é nada bom para elas. Felizmente, os órgãos governamentais estão começando a se dedicar a essa questão, como é aí a questão do Ministério Público do Trabalho aqui no Brasil e no mundo afora. Ele fala aqui que tanto o secretário do Trabalho dos Estados Unidos quanto os ministros do Trabalho do G20 apoiam regras mais rígidas para proteger os direitos dos trabalhadores. Aqui, atenção, um recado importante para os motoristas. Classificar os motoristas como funcionários faria com que as operações e as despesas de suporte da Uber disparassem, o que já representa cerca de 40% da receita. Então, veja bem, não pode aumentar as tarifas, não pode aumentar a comissão do motorista. O motorista fica fazendo protesto aí para aumentar os ganhos. Não, isso não tem condição, porque já está aqui em 14% da receita. Se aumentar, né, aí aumenta essa porcentagem aqui de custos operacionais em relação à receita e jamais eles vão fazer isso, jamais eles vão fazer nada para melhorar para os motoristas. Fazer manifestação aqui no Brasil é perda de tempo. Para finalizar aqui, para manter os custos das passagens baixos e atrair mais passageiros, a Uber e a Lyft precisam pagar muito mais aos motoristas. Então eles voltam ao trabalho, mas isso inflaria suas despesas operacionais, o que eu acabei de falar, e afastaria as duas empresas ainda mais da lucratividade. Além disso, as leis trabalhistas eminentes poderiam adicionar ainda mais peso a essa gangorra, que já é difícil de equilibrar. No geral, para concluir o vídeo, o autor afirma que agora não é hora de investir na Uber e os papéis estão em baixa. Durma-se com um barulho desses. Esta foi a primeira análise aqui de um analista de mercado sendo coerente e que não foi demagogo. Se você gostou desse vídeo, dessas informações, deixe seu like. Podendo, por gentileza, clique em inscrever e inscreva-se nesse canal. Tenha um bom resto de quarta-feira. Muito obrigado.